Boa tarde. Vamos lá para nossa live para falar um pouquinho aqui sobre a prova de residência, né, da SESPE e especificamente sobre a prova de psicologia, né, dos conhecimentos específicos aqui da SESPE. Na verdade, eu não vou analisar todas as questões como eu fiz com vocês, né, lá no Enário. A gente dividiu aí em vários momentos, né? A gente conversou bastante sobre a prova do Enário, tá tudo lá no YouTube. Dessa vez eu vim conversar com vocês só sobre as questões que eu analisei e encontrei, né, possibilidades aí delas serem passíveis de recurso, né? Porque teriam aí alguns erros, algumas confusões, e aí é sobre isso que a gente vai conversar hoje, certo? Rapidinho aqui pra gente falar sobre isso. Boa tarde. E aí, gente, é a partir da questão 21, né, os conhecimentos específicos, da 1 até a 20. Nós temos a prova do SUS, né, todos os conhecimentos, boa tarde, Natália, os conhecimentos sobre SUS, né. E aí eu queria já adiantar vocês, tá, para uma questão que, por mais que eu vou focar aqui nos conhecimentos específicos, né, da psicologia, tem uma questão aí na prova de SUS, tá? Que eu não analisei a prova de SUS porque eu não considero que eu tenho conhecimento técnico suficiente para analisar a prova de SUS ainda. Mas a questão 12, especificamente, ela é uma questão passível de anulação, tá? E eu vou dizer a vocês por quê. E aí vão atrás disso. Na questão 12, e isso aconteceu só, pelo que eu soube, né, só com a prova de psicologia. Por mais que as questões de 1 a 20 sejam bem gerais, elas estão em todas as áreas, né, fisioterapia, inclusive teve um problema aí, né, com a prova de fisioterapia. Mas enfim, não sei o que eles vão acabar fazendo no final das contas. Acho que vai sair alguma coisa depois que passar o período de recurso, né? Porque eles vão ver lá o que a galera vai colocar, mas eu soube que a de fisioterapia deu um problema. Mas aí, a de psicologia especificamente, certo? A questão 12, ela é passível de recurso porque ela fala no enunciado itens 1, 2, 3 e 4. Só que aí na questão, né, tem a letra E que diz item 1, 3 e 5, está errado, né? Essa questão precisa ser anulada. E aí uma coisa que eu digo muito, assim, muita gente fica dizendo assim, não, mas eu não vou mandar recurso não porque o pessoal tá mandando já. Não façam isso, só vai ser anulada se eles receberem muitas possibilidades lá de recurso, que a galera tá realmente vendo que tá errado, né? Então por isso que eu tô aqui, pra conversar com vocês, pra vocês irem lá fazer os recursos. Então a 12 com certeza, né, precisa ser anulada, mas ela só vai ser anulada se tiver a galera enviando, né, o erro. Então façam isso, tá? Essa 12 eu fiquei bem confusa também, marquei a letra E. Pois é, mas ela tá errada, porque veja como é que é a letra E se não tem item 5, né? Ela tem um erro enfim, um erro ortográfico aqui, poderia ser item 4, enfim, eles colocaram errado, precisa ser anulado. E aí no final eu vou conversar um pouquinho mais ou menos como é que se faz um recurso, tá? Mas vou para as outras questões, porque como eu tava dizendo aqui, eu não foquei nas questões de SUS, tá? Essa 12 realmente porque ela precisa ser anulada. Mas eu foquei aqui em analisar as questões de conhecimentos específicos de psicologia, tá? E vou elencar aqui para vocês e dizer por que eu acho que elas são passíveis de recurso. E aí recurso é uma coisa, gente, a gente envia, mas é a banca lá examinadora que vai avaliar se de fato, né, vai ser anulado ou não. A gente envia como uma aposta e a gente precisa enviar da forma mais clara possível, com a maior quantidade de argumentos possíveis, mas é entendendo que quem vai de fato anular ou não é a galera lá. Então eu sempre digo, se você tá achando que tem uma que poderia ser anulada, escreve o recurso. Se realmente eles verem que tem argumento, vai ser anulada, sabe? Se não, pelo menos você tentou, pelo menos você fez alguma coisa. E aí, vamos lá, tá? Da questão 21 à questão 50, eu observei que a 31... Tá, antes de eu chegar na 31, né, me falaram aqui sobre a questão 29, inclusive foi a Natália que tá aqui, né, eu dei uma olhadinha na questão 29 e eu não acho, né, que tem algum erro,
né? Eu não sei se especificamente, Natália, tu encontrou alguma coisa, né? Mas é o que eu tô dizendo pra vocês. Se vocês acharem que tem um argumento, escrevam, sabe? Mas eu realmente não encontrei, e também por não conhecer tanto essas abordagens, porque assim, gente, eu não tenho conhecimento sobre tudo da psicologia, né? Então a gente vai aqui analisando algumas coisas e vai buscando, pesquisando mesmo. Mas o que eu vi aqui dessa 29 não teria erro exatamente, sabe? Por mais que a pessoa leia assim, diga, eita, que coisa meio estranha sobre essas abordagens, mas eu não acho que tenha. Então, eu não acho que ela seria passível de anulação. E aí, as que eu coloquei, tá? A 31, né, que diz assim: a psicologia hospitalar se define no âmbito da psicologia como uma disciplina que corretamente pretende. E aí, o que o gabarito preliminar está nos dizendo é que a correta, né, é a letra A, que diz que ter uma intervenção precisa e adequada em um ambiente hospitalar. E eu concordo, só que eu achei essa questão um pouco confusa, porque tem algumas coisas aqui que a gente fica meio assim, mas será que isso também não está certo? E eu sei que tem muita questão do concurso, de coisas que são assim, né, que a gente fica assim, tem que ir para mais completa. Mas não sei, porque, por exemplo, a letra E, que diz assim: fornecer o suporte psicológico diante da morte e da luta diária pela vida, né? Então, assim, aonde isso está errado exatamente? Porque, assim, não é diante da morte ao paciente, mas a gente oferece suporte psicológico, né, diante da morte aos familiares, enfim, nesse processo. Então, eu achei um pouco confuso o que está escrito, né? Quando ele diz assim, na letra C: compreender uma visão do ser humano em sua totalidade biopsíquica. Isso não está errado, né? Por mais que seja também na questão espiritual, em outras questões, nas questões sociais, enfim, mas não está errado o que está na letra C, sabe? Então, assim, mais uma coisa que também estaria aí confusa, porque tá, tipo, meio que, se ele tá me pedindo corretamente diante do que é a psicologia hospitalar, né, no âmbito da, enfim, não tá errado, sabe? Então eu acho que poderia sim ir lá, levar alguns argumentos, né, pra banca lá que vai examinar as questões, pra trazer essas coisas aqui, tá? Porque eu acho que poderia sim ser passível de anulação por essas questões. Não sei o que é que vocês acham, mas é isso, tá? Inclusive a letra B, na verdade todas, acho que tem uma incorreta pra mim nesse 31, que é a letra D, né? Delimitar o tempo de convívio entre o paciente internado e seus familiares. Isso de fato a gente não faz, mas o resto minimamente é um pouco disso, sabe? Letra B: abordar um problema ligado à saúde física com enfoque psíquico. Em linhas gerais também, né? A gente vai pensar as questões físicas com enfoque psíquico, mas também não só psíquico, a gente vai olhar uma totalidade, beleza. Mas errado, sabe? Eu não sei se tá errado. E aí eu acho que é isso, que eu poderia levar pra banca com a questão dizendo que, tipo, talvez tenhamos uma incorreta, que é a letra D, né? E as outras minimamente corretas. Enfim, eles podem vir alegar, né, com a história de não, mas é a mais completa, enfim. Mas eu acho que vale a tentativa, tá? Isso é um olhar meu, uma opinião minha. Não sei como é aí pra vocês. Deixa eu ver o que a Natália falou aqui. Eu também não tenho muito conhecimento sobre essas abordagens, mas de alguns artigos que apresentam as características da CP na Gestalt. Mas também não tenho certeza. Não sei. Eu acho que com os artigos pode levar alguma coisa, né? Argumentar. Mas assim, a CP é uma coisa, a Gestalt é outra, né? E aí essa confusão, por mais que elas sejam da humanista, né? Elas todas são da humanista. Mas uma é uma e a outra é outra. Então pode ser que barre nesse sentido. Mas, mais uma vez, se acharem que tem alguma coisa e tem algum argumento, escrevam, façam recurso. Mas vamos lá, 31, tá? Coloquei. Qualquer coisa, vão me dizendo aí também o olhar de vocês, tá? A outra que eu achei que poderia ser passível de recurso é a 35, que diz assim: durante o processo de morrer, diga as duas características apresentadas na questão. Tá, deixa eu voltar lá. A 29, que diz pra gente: terapia centrada na pessoa, gestalterapia, terapia cognitivo-comportamental. Temos uma escuta qualificada em torno de uma ou mais tarefas a serem realizadas pelo sujeito. Enfatiza-se a vivência da experiência da relação cliente-terapeuta ao invés do conteúdo verbal. Demonstra-se na relação o poder de evitar julgamentos errados sobre a decisão de cuidado em si. E aí ele diz pra gente, o gabarito, né, que a 29 é
letra B. Né? Então, que a terapia centrada na pessoa seria o 2. Enfatiza-se a vivência da experiência da relação cliente-terapeuta ao invés do conteúdo verbal. Tá. E a outra, que é a da confusão, é a gestalterapia. Então, seria B3. Demonstra-se na relação o poder de evitar julgamentos errados sobre as decisões de cuidado em si. Então, o que tu está dizendo aqui, o que está escrito aqui, tanto no 3 quanto no 2, seriam características das duas. Tanto da ACP quanto da gestalterapia. Eu acho que foi isso que eu entendi. E se você tem um artigo que está dizendo isso, escreva recurso, né? Escrevam recursos. Inclusive, se quiser me mandar depois o artigo para eu disponibilizar para a galera, porque aí quanto mais gente escrevendo recurso, melhor, certo? Porque, de fato, se a gente tem embasamento de que o item 2 e o item 3 são características tanto da ACP quanto da gestalterapia, então essa questão precisa ser anulada. É isso, Natália. Então, de fato, se tem esses argumentos, então essa questão também precisa ser anulada mesmo. Aí, o argumento é, o item 2 e o item 3, né, tem características tanto para a ACP, para a terapia centrada na pessoa, quanto para a gestalterapia, né? Então, não teríamos aí um item para um e um item para outra, porque os dois itens estariam com características sobre as duas. Então, sim, é passível de anulação, tá? Eu realmente não sabia por não conhecer mesmo as abordagens. Mas se tem aí artigo falando, então sim, é passível de recurso, certo? Então temos 29, 31, né? Minha visão, 35, tá? Durante o processo de morrer, ou seja, da morte inevitável que a todos acometem, tem-se entre outros momentos, que podemos caracterizar da seguinte forma. E aí ele coloca, né? Não se confunde com o estágio de felicidade. É quase uma fuga de sentimentos. É como se a dor tivesse esvanecido. A luta tivesse cessado para todo e qualquer sujeito antes da longa viagem. E aí ele pede que, neste momento diante da morte, é corretamente nomeado como. E aí o que o gabarito preliminar nos diz é que o que está correto é a aceitação. Certo? Só que o que é para mim ambíguo e confuso, essa questão que ele diz é quase uma fuga de sentimentos. Veja, aceitação, o processo de aceitação lá para Kübler-Ross, do que é que a gente estuda, enfim, a aceitação não é uma fuga de sentimentos, certo? Então ele não pode nomear que é quase uma fuga de sentimentos. Na verdade, é um encontro com, né, o sentir, enfim, e o compreender e aceitar esse sentir. Né? Então, é muito estranho. Eu entendo mais ou menos o que é que ele quer dizer com quase uma fuga de sentimentos, porque é como se assim, a partir do momento que você aceita, agora eu não vou muito pensar aí, talvez, né, sobre todos os sentimentos negativos, vou ficar nisso, né? Então eu vou fugir disso. Mas é muito confuso, sabe? Então, é tanto que não se fala em fuga de sentimentos no processo de aceitação. Você pode encontrar na literatura sobre fuga de sentimentos na negação, né? Na barganha, nos outros estágios. Mas na aceitação, esse nome fuga de sentimentos, a gente não encontra. Então, eu acho que é uma coisa que pode ser aí, né, argumentada, tá? Para colocar, porque é aquela coisa, por mais que as outras coisas possam estar certas, essa história de fuga de sentimento deixa as coisas um pouco ambíguas e confusas, certo? Fico me perguntando quem elaborou essa prova de psi hospitalar. São tantas questões confusas e ambíguas. Pois é. Eu confesso pra vocês, né, que eu não gostei dessa prova, né? Eu não sei como é que foi vocês, mas eu fui lendo assim, achei... Primeiro que as primeiras perguntas eu achei péssimas, né? De psicologia, tá? E as que tem, né, de hospitalar especificamente, tem muita ambiguidade, meio confusa, né? Enfim, algumas que eu achei que dá pra gente argumentar, eu tô trazendo pra cá. Né? E é isso, mas tá bem... Não gostei não. Já fizeram provas melhores. Tá, essa é pra mim, a 35 é nesse sentido, certo? Eu também não sei como é aí pra vocês, mas é como eu disse pra cá, né? Que é muito minha opinião, minha visão. O que é que eu tentaria aqui argumentar pra ver se a banca aceita meus argumentos, certo? A outra é a 37. Certo? Até acho que a Natália falou comigo da 37 também, foi. Que diz assim:
Sobre o luto e sua caracterização, assinale a alternativa incorreta, certo? Ele diz pra gente, né, o gabarito preliminar, que a correta, que no caso é a incorreta da questão, é a letra A, né? Mas vamos lá, o que é que diz a letra A? No âmbito das pessoas em luto, observamos que determinados sintomas, por exemplo, a insônia, independem do processo de luto e configuram uma doença pré-existente, mas tratável, se considerados cuidados adequados. De fato, isso aqui está errado, né? Não independem do processo de luto. A insônia é uma das possibilidades do que você pode vir a sentir no processo de luto. Então a gente bate o olho e já diz assim, essa aqui está errada, beleza. Só que eu acho que tem outras que também estão erradas. E aí é onde tá. E aí uma é a letra B, que eu achei ela, eu até botei assim, estranha, né? Porque o que é que a letra B diz? O idoso traz uma preocupação que possui uma dimensão específica, ou seja, o luto decorrente da perda de pessoas de referência, dos problemas financeiros, da solidão e das doenças graves. E o que é que eu estou estranhando? É como se assim, só o idoso fosse ter doenças graves. E aí ele vai lidar com isso é muito específico do idoso. Né? E aí, enfim, eu achei estranho, eu acho que a gente tem artigos que traz sobre talvez umas outras preocupações em relação ao luto na vida, na questão idosa. Ai, que terror. Então, li esse artigo e vi essa parte mesmo. Então tá certo mesmo, né? É só estranho pra mim. Então tá bom. Ok, então a gente não teria argumentos pra letra B. Mas beleza, eu coloquei ela inclusive como estranha. Eu não disse que estava certo ou errado, certo? Mas vamos lá, porque ela ainda tem pra mim... Pra mim ela ainda é passível de anulação não só por essa letra B, tá? Por mais que esteja aí correta, ainda segue estranho pra mim, mas enfim. Na letra E, tem assim: a negação do luto ocorre por meio de práticas socioculturais, tais como, por exemplo, a imposição da volta ao trabalho após 7 dias, como se houvesse um período pré-determinado para a passagem por esse processo. Também não sei se tem algum artigo falando isso, mas mesmo que tenha, eu não sei como é que eles tiraram isso do artigo, porque vejam, na minha visão, o que é que está errado aqui? Que eles dizem assim, a negação do luto ocorre por meio de práticas socioculturais. Aí eles dão um exemplo, né? Só que fica parecendo que a negação do luto só ocorre por meio de práticas socioculturais. E não, né? A negação do luto pode ocorrer por inúmeras coisas, inúmeras. E aí pode ser até que tem um artigo falando de várias coisas que a negação do luto... Eles tiraram só uma parte, né, do artigo, enfim, sem muito contexto. E é isso que só tá falando da prática sociocultural. Mas e o resto, sabe? E aí, pra mim, tá estranho. Estranho errado nesse caso aqui, porque a letra B eu só tava realmente incomodada. Mas aí na letra E, pra mim tá errado, né? Assim, no sentido de que isso aqui estaria certo, né? Porque, segundo a questão, todas as outras alternativas estão corretas, menos a letra A, certo? Então eu não acho que a negação do luto ocorre por meio de práticas socioculturais, ponto. Não. E aí ele dá um exemplo disso. Enfim, tá vendo? Você marcou a letra E porque, de fato, né? E aí fica parecendo que a letra E e a letra A estão incorretas. Então, se a gente tem uma duplicidade de incorretas, a gente, né, é passível de anulação. Certo? A D mesmo. Deixa eu ler a D. Sim, inclusive tem isso ainda. Vocês ainda podem argumentar essa questão da letra D. Vejam só. Os processos de morrer para aquele que morre, ou seja, que vivencia o próprio luto, se dá na elaboração de 5 fases. Vejam que fases está escrito errado, né? Por mais que isso não vai trazer nenhuma interferência exatamente, mas assim, tá errado. Então é uma das coisas que vocês também podem argumentar, porque fases é com S, tá? Não com Z. Vejam só, vocês ficam, meu Deus, quem foi que elaborou isso, que botou fases com Z? Mas enfim. E aí ele fala, né, a ordem das fases. E assim, na prática, nos estudos atuais, a gente sabe que a elaboração de luto não funciona assim, né? A gente já tem novos estudos falando sobre isso. Mas a gente precisa, quando a gente vai estudar para concurso, enfim, a gente tem que ir muito o que é que a teoria ainda fala, o que é que ainda diz muito na teoria mesmo. Então, diante da teoria mesmo lá, da fases, do luto, não sei o que, essa questão aqui não tá errada, sabe? Por mais que na prática, enfim, a gente tem aí muitas controvérsias. Mas não estaria errada, só que ela tem essa questão do erro ortográfico, e aí também pode ser uma argumentação. Então, as argumentações para essa questão é falar, né, dessa duplicidade da incorreta, que a letra A e a letra E estariam,
e que na letra D a gente tem um erro ortográfico, né, na palavra. E aí isso pode sim ser argumentações para o recurso, certo? Vamos lá. Certo, Natália? Vamos lá, deixa eu ver as outras, tá? Acho que foram mais duas. Não, mais uma só. Tu tinha me mandado também a 43, né? Que é sobre o conceito de projeção tal qual investigado por Freud. Assinale a alternativa incorreta. 43, tá? E aí a incorreta, que o gabarito nos diz, né? A letra E. Na clínica, em geral, a projeção e a transferência equivalem, sendo a segunda uma projeção do analista. Isso de fato está errado, né? Isso é muito simplório para o que é projeção e transferência, né? Uma não é equivalente à outra. Então a letra E de fato é incorreta. E eu não encontrei que nas outras teria algum erro exatamente. É porque realmente é uma questão mais chatinha, mais difícil, né? De coisas bem específicas aí da psicanálise, que eu confesso a vocês que nem eu tenho tanto aprofundamento. Eu tenho sim dificuldades com questões de psicanálise, mesmo sendo da psicanálise. Porque a forma que chega a essas questões de concurso é bem diferente das coisas que a gente estuda. Mas, enfim, eu não achei, assim, exatamente. Eu dei uma pesquisada até, não achei. Mas se você encontrou algum artigo que diz alguma coisa que está fora da casinha aqui, que tipo, tem outra aqui que está errada, usa o que está no artigo como argumentação, certo? Mas eu não encontrei. Estaria incorreta mesmo a 43 e seria só ela. E aí a outra, exatamente, por isso que em dúvida. Pois é, sempre assim. E aí se você realmente está com aquela coisinha mexida, vai analisar alternativa por alternativa, pesquisar, ver se acha algum artigo. Tá. E aí o que eu dei uma olhada, o que eu pesquisei, consegui, eu não achei, né? Nada que realmente nos dissesse que as outras estariam incorretas. Mas pode aí ter um aprofundamento, se você achar que é válido. E como é que vocês fazem isso, né? Até para as outras questões que, para mim, eu não achei como passíveis de anulação. Mas sempre se você está achando estranho uma questão, tenta botar mesmo e pesquisa do Google, alternativa por alternativa, e ver se tem alguma coisa que fala sobre isso. Hoje a gente consegue usar a inteligência artificial para nos ajudar nesse sentido. A gente também pode colocar lá, tipo, não só o ChatGPT, mas qualquer as outras, né? A gente colocar mesmo e perguntar para ele se está correta e ver o que ele vai dizer, se tem alguma coerência, né? Isso também ajuda. A gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar. Não precisa ser só para, né, enfim, destruir e tudo. Mas isso também ajuda a gente a encontrar algum erro, enfim, alguma coisa que está aí fora, tá? Mas vamos lá, para as outras que eu olhei, a última, tá? Que é a 50, que ela com certeza ela é passível de anulação. E por que eu tô dizendo isso pra vocês e vocês possam estranhar? Porque eu já eu já mandei argumentos com essa mesma questão, assim, nesse mesmo sentido, na EBSER. Eu não sei quem fez a EBSER aqui, né, em 2023, mas a EBSER teve 3 questões dessa resolução 007/2003, que é a de documentos psicológicos. Só que a resolução 007/2003 está revogada, está desatualizada. Nós não utilizamos mais essa resolução. A resolução que nós utilizamos para documentos psicológicos é a 06/2019. Essa é a nossa resolução de documentos psicológicos atual, revisada, a que a gente utiliza. Então não pode haver questões com a 007/2003. E ainda tem muito, a EBSER teve 3. Eu mandei recurso para as 3 questões e as 3 foram anuladas, certo? E aí o que é que vocês vão botar no recurso? Que é uma resolução que está desatualizada, que está revogada. Inclusive vocês conseguem encontrar, né, o CFP tem uma nota falando sobre a revogação. Na verdade, a própria nova, né, a 06/2019 já coloca lá que a anterior está revogada, né, que não se utiliza mais. E aí vocês colocam lá como argumento que precisa ser utilizada é a 06/2019, certo? Então essa 50, por mais que aí vocês talvez tenham acertado, que vocês saibam sobre a 007/2003, mas ela não pode estar existindo. A gente precisa inclusive estar fazendo esses recursos para as bancas entenderem que, né, vamos atualizar as questões, né, que essa galera pega questões lá de trás e fica utilizando. Mas não,
tá? A UPE nem se importa com as novas resoluções, infelizmente. Pois é. Mas nesse caso nem é só a UPE. Tá rolando muito concurso assim. Eu tô falando isso porque, né, a EBSER teve em 2023, tiveram 3 questões. Da 007 2013. É aquela coisa, sabe? Eles têm um banco de questões, né, de muitos anos. Isso todos os concursos. Eles têm um banco de questões e vão utilizando esses bancos, sem se atualizar muito. E aí isso acontece. A gente acaba tendo questões desatualizadas. E aí vão lá, né, argumentem da atualização, certo? Isso é importante até para ver se as bancas, né, futuras vão organizando isso mesmo. Para não estar tendo que a gente anular, porque já vai vir certo, né, a resolução. Ok, as que eu analisei são essas, certo? Eu vou só recapitular. A 29, né, que a gente acabou de confirmar que ela também seria. A 29, a 31, a 35, a 37 e a 50. Certo? O que você achou do nivelamento da prova? Médio ou difícil? Eu achei de médio para difícil. Tem umas questõezinhas, né, que realmente você faz assim, eita, essa aqui tá de boa. Mas a maioria delas um pouco de um nível de dificuldade, por questão mesmo dessas ambiguidades, assim, né? Quando a gente vai lendo, vai, tipo, né? Que coisa meio estranha, o que é que escreveram aqui. Mas tem algumas que a gente responde, né, de boas. Mas eu achei médio difícil, confesso. Não sei como é pra vocês, o que é que vocês acharam aí. E aí, gente, que eu disse a vocês que eu ia comentar um pouquinho de como é que se faz um recurso, né, de prova, pra banca. Tem alguns modelos, tá, na internet, eu vou dar uma, mais ou menos, para vocês entenderem, mas vocês precisam ser bem educados, né? Eu não sei se aqui alguém já escreveu recurso, né? A gente começa com um texto bem assim, digníssima banca examinadora, uma coisa assim, umas palavras bem assim do português formal, porque a gente vai sugerir que está errado. A gente não vai chegar dizendo assim, olhe, vocês fizeram isso aqui errado. Não é assim. A gente vai sugerir que tem um erro, para eles reanalisarem, né, avaliarem. Então a gente vai e faz um texto, né, digníssima banca examinadora, né, excelentíssima banca examinadora, alguma coisa assim, tá? E escreve e aí usa argumentos, tá? Argumentos tanto seus, né, do que você está observando. Tô vendo aqui uma ambiguidade na questão, tô achando que a questão está com o maior detalhe possível, né? Acho que vai ter uma quantidade de caracteres lá, mas tenta colocar detalhes, mas sem se estender muito. É meio, né? E aí tenta explicar o que é que você está achando que é ambíguo, né? E aí se você tiver artigos, como a Natália tem, que falam sobre isso, coloca o título do artigo, né, que você encontrou. A da resolução mesmo, a questão 50. Coloca as resoluções, que tem uma resolução 007/2003, mas que está desatualizada. Nós temos a atualizada 06/2019. Coloca os números das resoluções, porque isso vai te dando argumento, não é só porque você acha, né? Que é isso que eu estava dizendo a vocês. Tem algumas coisas aqui que é por eu ter estranhado, mas não é só por isso. Isso não vai servir. A gente tem que encontrar argumentos, né, válidos, assim, e colocar, tá? E se você não tiver, mas achar que realmente dá para escrever alguma coisa com bom argumento, sem ter um documento, sem ter um artigo, escreva. É o que eu disse para vocês. A gente aposta, a gente vai colocar ali nossa opinião, o que é que a gente tá achando que tá errado, e eles vão analisar. Se não tiver errado, se eles acharem que não tá, eles vão seguir com o que tá no gabarito. Se não, eles vão mudar, vão anular ou mudar a alternativa, né? Porque tem casos... Aqui eu não acho que nenhuma dessas que eu trouxe seria mudança de alternativa. Acho que todas elas, né, seriam passíveis de anulação mesmo. E aí, enfim, vocês não perdem nada por isso. Se caso vocês enviarem e eles verem que tá... Não, vai deixar do jeito que tá. Não tem nenhum problema. Isso não vai prejudicar vocês, certo? Então, escrevam, façam lá as argumentações. E aí eu soube que estava fechado, né, para recurso esses dias por causa lá da questão da fisioterapia. Parece que teve um momento que estava sem conseguir mandar recurso. Mas eu estava vendo hoje que tá aberto, né? Não sei como é que tá aí para vocês que fizeram a prova, mas que estaria lá aberto para mandar mesmo os recursos. Lembrando que no edital, a não ser que isso mude, né, mas até agora, o período lá de recurso é até amanhã,
certo? Então se atentem, né? Se vocês quiserem de fato mandar o recurso, escrevam ainda hoje, até amanhã, tá? Lembrando, quanto mais gente manda, por mais que tem aqui, né? O pessoal tá aqui, uma pessoa mandou. Não fiquem pensando que uma pessoa mandou. Quanto mais eles receberem, mais eles vão pensar, eita, realmente, né? Tem alguma coisa errada aqui. Aí é mais fácil ainda deles, de fato, anularem. E questão anulada vocês ganham, certo? Você ganha a questão, o ponto da questão. Todo mundo ganha? Sim, todo mundo ganha. Mas, né, se você tiver boa quantidade de aceitos e aí nesse processo você também ganhar essas questões, caso você tenha errado a questão, por exemplo, né, você vai ganhar esse ponto, não vai estar mais errado. Então, no fim das contas, é positivo, certo? Para quem tá ali fazendo. É isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês, né? Ficou alguma dúvida, alguma outra questão aí que vocês queriam trazer pra gente pensar? Vocês concordam comigo sobre as que eu trouxe, né, ou não? Como é que é pra vocês? Que bom, Mela. Certo, Natália, muito bom. Pois escrevam, abram lá. Vão atrás do direito de vocês com as questões. E boa sorte, né? O processo está aí acontecendo, né? Espero. Tu és incrível, referência na psicologia, você está lá ontem. Obrigada. Vamos embora. E é isso, certo, gente? Bom processo aí, né? Tá aí já nos finalmente, aí vai acabar o recurso e vamos. Eu não sei, eu acho que vai acontecer alguma coisa com o pessoal de fisioterapia e vão acabar tendo que fazer a prova de novo. Isso já aconteceu com o serviço social, acho que foi há 2 anos atrás. Eles precisaram fazer a prova de novo. Eu não sei o que é que vai se dar no final das contas, mas eu tô achando que vão precisar porque teve muito problema, né? E aí, eu não sei até que ponto isso vai mexer em alguma questão do cronograma. Mas talvez não, porque talvez fique só uma pendência para a fisioterapia e todos os outros seguem normalmente o cronograma. Talvez eles façam um cronograma à parte, alguma coisa assim. Mas vamos ver aí os próximos capítulos. Até agora, para a psicologia, não teve nenhuma coisa grandiosa, né? Que seria tanto quanto a fisioterapia foi. É realmente essas questõezinhas aí para organizar. Vai sair o gabarito oficial e os próximos passos aí, né? Esperar o grande resultado. Certo? Vou deixar essa live lá no YouTube, assim como estão as lives do Enari. E disponibilizo aqui para vocês depois também, certo? Se vocês quiserem ver de novo, enfim. Ainda hoje eu acho que eu consigo deixar lá no YouTube e digo para vocês, senão no máximo até amanhã. Vai depender aqui se vai carregar rápido para mim. Certo? Tchauzinho e até mais.